Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio Almeida. O homem que não aceita dinheiro e sua igreja não pede esmola para pecador. Porque meu Deus não é mendigo para pedir esmola para pecador. Não, Deus não precisa dos homens, é os homens que precisam de Deus. Hoje vamos ler a palavra de Deus em Mateus 22, 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou servos a chamar convidados para as bodas, não quiseram vir. Depois enviou outro servo dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos e tudo está preparado, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram cada um ao seu campo e outro ao seu negócio. E os outros apoderaram-se do servo, ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviou seus exércitos e destruiu a cidade daqueles homicidas e destruiu tudo. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois de sair da cidade, convidai para as bodas todos que encontrarem. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram-se todos os quantos encontraram, tanto maus como bons. A festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali muitos homens, pessoas que não estavam trajando a veste nupcial. E disse: amigos, como vocês entraram aqui sem as vestes nupcial? Eles emudeceram. E disse o rei ao servo: amarrai-os de pés e mãos, levai-os e lançai nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos de Deus, os anjos juntarão os escolhidos de Deus nessa terra. Por causa dos escolhidos, Deus adiantou para que nem o escolhido se perca. O vaso escolhido para mim, para pregar toda a bênção. Em Romanos fala, me desculpe, os escolhidos de Deus, só os escolhidos entrarão na cidade prometida. João 12 fala, todos quanto creram, receberam o Espírito de Deus e se fizeram escolhidos do Pai, aprenderam e vêm a Cristo. Só os escolhidos que aprendem a Bíblia Sagrada, só os escolhidos recusam as ofertas humanas, só os escolhidos estão dispostos a morrer por amor de Jesus, quanto mais sofrer por Jesus. Não importa, só os escolhidos que se transformam em filhos de Deus, são os escolhidos que aprendem Deus, aprende do Pai e vai ao Filho. E ninguém vai ao Pai se o Filho não o enviar. Então a palavra de Deus fala que cada ser humano tem a oportunidade de aceitar Jesus. Me desculpe. Tem a oportunidade de aceitar Jesus e crer. Mas se a índole dele é maligna, ele vai ouvir, mas não vai acreditar. Não vai aceitar Jesus, porque não é escolhido de Deus. Desde a fundação do mundo, Deus tem um povo escolhido por eles. Mas Deus não é injusto e dá a oportunidade a todos que querem se fazer escolhidos. Os que creem em Jesus derramam lágrimas de arrependimento e se desvaziam de todos os poderes. Como Jesus, sendo Deus, não ousou ser igual ao Pai, esvaziou-se de todos os seus poderes divinos, transformando-se na forma do homem, achando-se na forma de servo, foi obediente e obediente até a morte. Essa é a verdade. Quem recebe o Espírito Santo, que abre o coração para ele entrar, e se comporta como um filho autêntico de Deus, desprezando toda a riqueza da terra, como Deus. Jesus disse: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, para o jovem rico, e vem e me segue, terá um tesouro no céu. Zaqueu fez isso.
Zaqueu abandonou toda a riqueza por causa de Jesus. Achou uma pérola rara, vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. Achou um campo maravilhoso e vendeu tudo que tinha por causa daquele campo. A salvação não há preço. Se aquele jovem quisesse receber o Espírito Santo e se salvar, ele venderia tudo que ele tinha, dava aos pobres e seguia Jesus. Mas a riqueza do mundo valia mais que a salvação para ele. Morreu velho, foi para o inferno e a riqueza ficou aí. Por alguns anos de riqueza você vende a sua salvação. As igrejas pregam, quem não dá o dízimo vai para o inferno. Mentira! A riqueza, os dízimos, circuncisão, guardar o sábado, é tudo coisa do diabo, não é de Deus. São mentiras que puseram ali para enganar as pessoas. Jesus, somente Jesus é suficiente para salvar. O amor que você tem por sua filha, por sua esposa, por seu filho, por sua criança, pelo dinheiro, por você mesmo, tem que ser menor do que o amor que tem por Jesus. E por amor de Jesus se sacrifica tudo nessa vida. Se suporta o caminho do Calvário. Suporta dor, sofrimento, angústia, miséria. Você suporta tudo por amor de Jesus. Certo tempo, uns anos atrás aí, eu trabalhei de escravo a troco de uma cesta básica, sem salário, ouvindo ofensas na cara toda manhã. Eu chegava a trabalhar na terraplanagem. Ô, seu Antônio, se hora de chegar, eu morava longe, tinha que pegar moto, pegar ônibus, e me humilhavam, me ofendiam, e o Espírito dizia, por amor de Jesus, suporte tudo isso. Como Jesus suportou a cruz por amor dos pecadores, suporte todo o sofrimento, toda a imposição de malignos na sua vida, aceite calado, como Jesus, diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, como um cordeiro mudo, se comportou, mesmo sendo açoitado, não ameaçava, sendo xingado, não ofendia, entregou-se na pedra do sacrifício ali, foi morto o Cordeiro de Deus para salvar os pecadores do seu sangue. A crucificação para os romanos é uma loucura, para os gregos é um escândalo, mas para nós os cristãos é a sabedoria e o poder de Deus para salvar os pecadores. Aqueles que não estão dispostos a sofrer por amor de Jesus, mudar as suas modas de vestimenta, não acompanhando esse mundo sujo, mudar os seus costumes de ganância, cobiça, oração, jejum, joelho no chão, lágrimas e arrependimento. O amor de Cristo tem que superar todo o amor que você tem nessa terra, até o amor por você próprio, a sua própria vida. Você tem que amar menos do que Jesus, porque Ele lhe dará o paraíso eterno. Ele pagou sua dívida, Ele morreu pelos seus pecados. Nós somos lixo, o lixo desse mundo, a desgraça desse mundo, mas agradou a Deus enviar o seu Filho, e Jesus morreu por pecadores por vontade própria. Ele podia muito bem chamar 12 legiões de anjos e matar todo o povo que ia o crucificar, mas como se cumpriria que o Filho de Deus morreria pelos pecadores? Ele preferiu morrer calado pelos pecadores, derramar o seu sangue para salvar eu, você, pecador que aceitou Jesus. Mas aqueles que não aceitou Jesus, que tem seus hobbies, seus costumes, sua vida de luxo, de vaidade, esses que não estão dispostos a comer resto, se vestir de trapo e dormir no chão. Quem não está disposto a isso por amor de Jesus, não é digno do seu reino. Vai ser atado de pés e mãos, jogado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente. Só os escolhidos que aceitam, como o apóstolo disse, Agabo falou, se você for em Jerusalém, daqui essa cinta amarrou ele de pé e mão. Falou, não estou disposto a ser somente amarrado, mas a morrer por Jesus. E lá ele subiu. E lá ele foi espancado até a morte, jogado pelo muro como morto. Mas Deus o reviveu para continuar a sua obra. Então não devemos ter medo da morte, do sofrimento, da angústia, da dor, da humilhação, da pobreza, da miséria, da doença. Não temos medo de nada por amor de Jesus Cristo. Ele é o Senhor e Salvador. Ele conduz o rebanho certo. Seguir as pisadas de Jesus significa sofrer como Jesus sofreu. Ele fez a obra que lhe competia.
A outra metade da obra é você que tem que fazer, pecador. A salvação é de graça, Ele deu de graça, mas o preço que temos que pagar, negar seus prazeres, tomar a sua cruz, o sofrimento, a angústia, dor, em silêncio, calado, não abrir a boca, suportar a angústia que Jesus nos propõe. Por muita tribulação, como está no reino do céu, não é pão com manteiga, mamão com açúcar, empurrar bêbado na ladeira, não é isso não. É sofrimento, angústia e dor, não importa quando sofremos. Visto a glória que está proposta, Cristo desprezou o sofrimento. Devemos fazer o mesmo. Passamos necessidade, passamos dificuldade, a nossa luta não é contra carne e sangue, com revólver, com armas de fogo. É oração e jejum contra as hostes espirituais da maldade. O sofrimento tem afastado muitos crentes da igreja. Eu vou dar os dias do Senhor enriqueceu, saiu da igreja. Deus não aceita voto por dinheiro. Se assim fosse, só seria aceito, só receberia o que pode pagar. O mendigo de 1 centavo nunca mais receberia nada de Deus. Mas Deus olha por aqueles fracos, cansados e oprimidos, aqueles que dependem dele, e assim devemos ser nós. As riquezas, o orgulho, ostentação, carro de luxo, deixe para trás. Deixe para trás. Temos que andar nos caminhos de Jesus. Comeu os pão pisado no chão que ele comeu, não tem onde reclinar a cabeça. Morador de rua, não tinha onde dormir. Os pássaros têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, não tinha casa, não tinha nada, ele não tinha, era pobre. Fique na paz do Senhor. Lembrança aí, Luiz da Bahia. Me dá tosse. Desculpe. Lembrança aí, Luiz da Bahia, irmão fiel. Somente os inscritos, somente os escolhidos de Deus que comentarão, se inscreverão no meu canal, aceitarão essa palavra. Somente os escolhidos. Quem não é escolhido, não me interessa. Lembrança minha prima Lola de São Paulo, que toda manhã manda um bom dia. Lembrança aos amigos do YouTube. Lembrança aos meus inimigos, aqueles que me criticam, que atiram pedra. Pelo menos eu sou lembrado pelos inimigos. Glória a Jesus por isso. Fique na paz do Senhor até outro dia. Hoje estou gravando na minha casa. Não pude ir na cidade de Artur Nogueira. Tempo também de chuva. Até outro dia, se Deus permitir, que esse velho continue falando sua verdade crua, amarga. Amor a Jesus Cristo acima de tudo e de todos. Amém. Paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Eu quero ler aqui uma passagem no livro do 1 João 4. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. A palavra de Deus aqui, ela está nos exortando para que nós examinemos os espíritos. A palavra de Deus instrui aos fiéis a não acreditarem nas profecias, em tudo que ouvem. Devemos examinar todas as coisas e reter o que é bom, porque é ensinado que todos que reconhecem que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, como a palavra fala aqui. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Você ouve pastores, muitos vão confessar, vão dizer que são vindos de Deus, eles confessam que Jesus Cristo veio em carne. Mas aí que está, irmãos, falar, muitos podem dizer, mas aí você vai examinar essas pessoas. Tipo, um pastor vai dizer, confessar, mas vai dizer que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Isso não é verdade. Então, as atitudes dele provam que ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Ele fala com a boca, mas as atitudes dele dizem o contrário.
Por isso, nós temos que ter a prática de examinar os espíritos, porque é essencial para a pessoa examinar, para proteção da verdade contra o engano. São tantos enganadores, muitos vão dizer, mas você tem que estar atento, com os olhos abertos, porque a palavra de Deus é que ela exorta. Não creais em todo espírito, mas provai os espíritos, se eles vêm de Deus. Porque são tantos enganadores hoje, querendo glória, pastores querendo glória, querendo dinheiro, mas estão falando, ele está confessando que crê que Jesus veio em carne, mas suas atitudes não condizem com o que ele está fazendo, buscando glória, riquezas. Então, irmãos, temos que estar com os nossos olhos abertos, pois a palavra de Deus ela é verdadeira, mas as pessoas usam a palavra de Deus para seus próprios proveitos. Temos que ver os frutos, se os frutos dessa pessoa estão sendo frutos de um verdadeiro cristão. Por isso, não deixe de olhar, de examinar. Às vezes as pessoas dizem, você começa a questionar. Você não está questionando a palavra de Deus, você está examinando para que você não seja enganado, irmão. Porque são tantos enganadores e Jesus nos alertou sobre isso. Seus frutos têm que ser igual à sua pregação. Se ele está pregando que Jesus vem em carne, se ele fala da salvação, ele tem que ser um homem de Deus fiel e não achar que só Jesus não é suficiente para a salvação. Ele vai dizer que você precisa dar o dízimo, que você precisa da circuncisão, que você precisa guardar o sábado. Sempre vai ter mais algo. Para ele, Jesus não vai ser o suficiente. Mas isso não é verdade, porque só Jesus Cristo é o suficiente para a nossa salvação. Ele veio morrer por os pecadores, entregou a sua vida, derramou seu sangue por nós pecadores. E somente Ele é suficiente para a nossa salvação. Crê nele, no seu sacrifício. E aqueles que não assim não fazem, colocam outras coisas, não são verdadeiros. Por isso que a palavra exorta a você ser zeloso e examinar os espíritos. Fique na paz do Senhor, irmão. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Amém. E Toninha,